Certo, meu nome é Brandon Smith. Vou mostrar como projetar uma prótese de referência usando os materiais Trudent da Stratasys. Então, a primeira coisa sobre a qual vou falar é o formulário de pedido. Com o Tray Shape, o formulário de pedido é a parte mais importante, porque se você não configurá-lo corretamente, todo o caso não funcionará para você. Então, vou clicar com o botão direito no caso que já configurei. Modifique-o para que possamos analisar o formulário de pedido juntos. Então, com o módulo Dentures no 3Shape, você tem duas partes que precisa configurar para a restauração. A primeira é a gengiva. Então, você vai usar o botão gengiva aqui. E então, o primeiro ícone, ou o ícone mais à esquerda aqui, é o material da base da prótese. Então, você vai selecionar isso. E aí você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode usar o arquivo DME TrueDepth ou simplesmente configurar isso como um material de modelo, que é um dos materiais padrão no 3Shape. Então você vai querer garantir que configure tanto os dentes quanto a base para esse material. Para fazer isso, tudo o que você precisa fazer é passar o mouse sobre este símbolo de mais aqui no final, e nesta caixa de materiais você pode digitar qualquer material que desejar. Então, se você perceber, ao começar a digitar a palavra Stratasys, vai aparecer apenas o material Stratasys True Depth. Ou, se eu não tiver isso, posso digitar Model e vou usar esse material de modelo. De qualquer forma, funciona bem. Vou usar o material Stratasys porque tenho esse DME, assim posso mostrar como ele é configurado. A outra coisa que você vai precisar fazer aqui é, lá embaixo, onde está o processo de fabricação, dependendo do tipo de saída que você deseja obter. Então, se você quiser o arquivo 3MF para impressão colorida, pode fazer isso. Basta selecionar 3MF aqui. Ou, se você quiser apenas os STLS, também está tudo certo, você pode selecionar a saída STL aqui. Se você escolher o material do modelo, ele automaticamente só vai te dar as saídas em STL. Ele não vai te dar a saída em 3MFE. Então, vou em frente e escolho a saída em 3MF. Depois que eu configurar a gengiva, também preciso configurar a anatomia. Então, ao selecionar o botão de anatomia aqui, também vou escolher o tipo de dente artificial. Então, novamente, eu teria que passar o mouse sobre o símbolo de mais e selecionar o material TrueDepth ou o material do modelo. Outra coisa que você vai precisar fazer com esses é também escolher a cor, caso vá usar o material da Stratasys. Então, ao abrir a caixa de seleção de cor aqui, basicamente você verá apenas as tonalidades disponíveis. Você vai perceber que há tanto tonalidades de base quanto tonalidades de dente aqui. Portanto, você deve garantir que, para o material de base, escolha a cor de base adequada, e para o material do dente, escolha o formato de dente correto. A partir daí, tudo depende também de onde vêm os escaneamentos. Então, se eu estiver recebendo escaneamentos de um scanner intraoral, vou querer garantir que, aqui no canto superior direito, o tipo de objeto esteja selecionado como impressão digital. Se eu for escanear isso no meu scanner de laboratório, então preciso garantir que estejam definidos como impressão ou modelo. Impressão seria se eu estivesse escaneando as dentaduras de referência diretamente. Modelo seria se eu tivesse vazado essas impressões das dentaduras de referência e depois feito os modelos delas, eu poderia escanear dessa forma. Neste caso, tenho impressões digitais que foram enviadas para mim, então vamos selecionar essa opção. A partir daqui, vou clicar em OK no canto inferior direito. E agora vamos entrar no próprio processo de design. Então vou clicar com o botão direito aqui e acessar o design por este menu aqui. Você também pode ir até o canto superior esquerdo e selecionar este botão de seta aqui, que também vai te levar para o design. Certo, então o primeiro passo aqui é o passo de refinamento. Então, sempre que você entrar em um caso configurado para impressão digital, é necessário fazer o passo de refinamento. O que isso faz é analisar os escaneamentos e procurar por quaisquer problemas neles. Então você pode ver bem aqui. Quando passo o mouse sobre este ponto azul, é um artefato de malha
que é apenas um problema com o escaneamento. Muitas vezes isso acontece em áreas onde o escaneamento termina. Então você pode ver que este dentista em particular não escaneou a superfície palatina desta prótese. Por isso esse artefato de malha está aqui, porque está bem na borda de onde o escaneamento termina. Então, tudo o que preciso fazer neste passo é selecionar tudo e clicar no botão Refinar. Isso vai corrigir o escaneamento para garantir que eu consiga fazer coisas como recortá-lo e projetar sobre ele. Às vezes, sem fazer este passo, o que acontece é que esses escaneamentos nos dão recortes estranhos. Talvez apenas uma pequena fatia dele apareça, e isso tem a ver com o fato de eu não ter refinado esses arquivos. Outra coisa que você vai querer garantir antes de sair deste passo é marcar como impressão. Então, como isso é uma impressão dentro de uma prótese, não é um escaneamento direto do paciente. Então, na verdade, é um negativo onde precisamos de uma superfície positiva. Ao marcar a caixa de impressão aqui antes de avançar, o software saberá inverter isso e transformar em um modelo real para nós. Vou então clicar em próximo agora. Vou fazer a mesma coisa na parte inferior e depois vamos passar para o alinhamento oclusal. Então, para o alinhamento oclusal, muitas vezes, quando são impressões digitais, vai aparecer assim: onde o plano não corresponde ao que temos aqui. Então, a maneira mais fácil de corrigir isso é desligar a parte inferior. Então, vamos aqui embaixo no canto inferior esquerdo e selecionamos Definir com pontos. Depois de selecionar isso, ele vai te informar aqui embaixo para colocar 3 pontos para definir o plano oclusal. Então, vou fazer isso agora. Vou criar um tripé aqui. Eu vou começar na região posterior de um lado, ir até a linha média e depois para o lado oposto na região posterior, clicando nesses 3 pontos. Depois de fazer isso, nem vou ajustar esse plano na posição correta. O que eu quero é garantir que a região anterior esteja no plano correto aqui. Esse plano que ele nos mostra aqui com essas duas silhuetas é genérico. Então, ele não vai corresponder a todas as formas de arco e todos os tamanhos de dentes, mas queremos apenas chegar o mais próximo possível. O que isso realmente faz é nos ajudar a definir o fechamento do modelo. Então, o que acontece? O que vai acontecer ao final desta etapa de preparação é que ele vai realmente criar modelos digitais disso para nós. Com esses modelos digitais, ele vai criar as bases e realmente fechar a parte inferior dos scans, ou seja, ele fecha mesmo. Com base no paralelismo em relação a este plano, então, uma vez que eu tenha definido este plano onde eu quero, posso avançar. Então, vou para o próximo passo. E agora eu preciso recortar o scan. Basicamente, o que isso significa é que preciso recortar isso para o meu modelo final. Então, na verdade, não estou marcando onde as bordas do scan vão ficar. Na verdade, estou dizendo onde quero que as bordas dos modelos terminem, ou o meu rolo palatino, meus rolos vestibulares e tudo mais aqui. Então, vou até ultrapassar um pouco para conseguir ver os detalhes um pouco melhor. Agora, a cor está meio que me impedindo de perceber realmente qualquer detalhe. Preciso vir aqui no canto inferior direito, onde há uma esfera com várias cores. Nesta barra de ferramentas à direita, mais para baixo, você vai vê-la. Se você simplesmente selecionar isso, vai deixar a cor do escaneamento monocromática, facilitando ver todos os detalhes do escaneamento. Depois de fazer isso, há um ícone aqui embaixo de contornos que vou selecionar. É basicamente o botão de desenhar contorno. Ele é verde. Então vou selecionar isso e quando aparecer o lápis aqui, posso realmente começar a marcar meu contorno. Agora, existem basicamente duas maneiras de fazer isso. Posso clicar com o botão esquerdo, segurar e desenhar, ou posso simplesmente clicar com o botão esquerdo e soltar para colocar pontos individuais, o que eu acho que é a maneira mais fácil de fazer isso, especialmente se você for um usuário novo no software. Então, agora vou contornar aqui. Você vai notar que estou passando bastante para fora do vestíbulo aqui. Normalmente eu recorto isso cerca de 1 a 2 milímetros acima da parte mais profunda do vestíbulo. Na impressão,
Dessa forma, eu consigo aquele bom rolete vestibular. Ao redor do meu vestíbulo ali, assim posso ver um pouco mais. Isso seria muito semelhante ao processo de bid and box em uma impressão. É basicamente isso que estou fazendo aqui. Então, vou continuar contornando. Quando eu chegar na área do selamento pós-palatal aqui, vou seguir meio que pela borda e garantir que não vou recortar demais ali. Assim que eu selecionar meu limite ali, a superfície que eu vou manter ficará verde e o restante que não vou manter permanecerá na cor bege. E isso será removido. Agora, ao fazer isso, o que também vai acontecer é que terei a possibilidade de usar o escaneamento do rolete de cera para ver as posições dos dentes. Assim, não vou perder todas essas informações aqui. Então agora vou selecionar próximo, e aí vai me levar para a parte inferior, onde vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar meu ícone e posso começar de onde eu quiser, e eu vou simplesmente começar a contornar e marcar meu contorno. Agora, enquanto faço isso, se você notar, esse escaneamento também está faltando dados aqui na parte de trás. Tudo bem, desde que você pegue todas as suas bordas aqui, na superfície lingual, a superfície vestibular que você vai precisar para a posição dos dentes, na superfície lingual, não tem problema escanear menos e deixar esses buracos. Essa área realmente não é usada, exceto por essa borda aqui. Então, desde que eu tenha informação suficiente aqui atrás, devo conseguir recortar isso tranquilamente e criar modelos legais sem perder nenhuma informação. Depois que eu completar o contorno, posso clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar alguns dos pontos para reposicioná-los, se necessário. Às vezes você vai precisar fazer isso se não conseguir colocar os pontos exatamente onde deseja, ou se aparecerem áreas estranhas onde o verde não aparece, como bem aqui. Então, ao arrastar esses pontos agora, eu fico com toda essa área verde que é exatamente o que eu quero. Pequenas coisas assim, se eu mover alguns dos pontos, você vai ver que isso corrige essas áreas. Quando eu estiver satisfeito com o contorno, vou clicar em próximo novamente. E então isso vai me levar para a etapa de escultura. Então, neste ponto, agora teremos modelos digitais reais da nossa superfície de intaglio dessas impressões. Agora, uma das coisas que mencionei anteriormente foram as etapas de refinamento. Então, se eu não tivesse feito corretamente as etapas de refinamento nesta etapa aqui, em vez dessa crista estar elevada em relação à base, eu teria, na verdade, uma indentação. Por isso, você precisa garantir que marque aquela caixa de impressão naquela etapa. É por isso que isso é muito importante ali. Outra coisa, se eu não tivesse feito a etapa de alinhamento oclusal aqui, esta borda inferior estaria no mesmo plano daquela etapa de alinhamento oclusal. Então, se eu deixasse do jeito que estava, teria alguns ângulos bem estranhos aqui. Na parte inferior do meu modelo, que é, você sabe, se eu decidir mais tarde que quero pegar esses modelos e imprimi-los para ajustes, você quer garantir que eles fiquem bonitos e com aparência limpa, como estes aqui, então é sempre muito importante garantir que você faça esses alinhamentos oclusais. Uma das coisas que vou fazer aqui é corrigir quaisquer problemas que estavam na impressão. Então, você pode ver algumas pequenas áreas onde talvez eu queira corrigir isso. Normalmente, o que faço para isso é entrar na ferramenta de faca de cera aqui e usar a ferramenta de suavização, que geralmente costumo usar. Uma intensidade aqui de cerca de 1,4, entre 1,2 e 1,4 está bom, e então o tamanho do seu círculo. Você quer deixá-lo apenas um pouco maior do que o objeto. Então eu posso diminuir um pouco aqui, assim está bom para este objeto. E então, se eu simplesmente clicar com o botão esquerdo uma vez, você verá que isso elimina aquele objeto ali. Assim, posso contornar algumas dessas áreas e eliminá-las para que não apareçam na superfície de adaptação da prótese.
E ao garantir que eu apenas dê cliques únicos para eliminar essas áreas, não estou realmente alterando muito a superfície do modelo. Se eu ficar segurando o botão, ele vai suavizar continuamente. E isso fará com que os pontos baixos e altos se elevem até se encontrarem mais ou menos no meio. Então, isso definitivamente vai alterar bastante a superfície da prótese nesse ponto. Por isso, é sempre bom garantir que você apenas dê um clique único para corrigir essas áreas. E na verdade, é só isso que vou fazer aqui. Então, vou simplesmente clicar em próximo e depois vou verificar a inferior também, fazendo o mesmo processo. Não vejo realmente nada que eu queira corrigir na inferior, então vou simplesmente clicar em próximo aqui, e isso vai me levar para o próximo passo principal do software, que é a etapa de análise do modelo, como você pode ver. Trouxe de volta aqui meus roletes de cera. Agora preciso definir o plano oclusal real ao qual vou posicionar os dentes. Vou fazer a mesma coisa que fiz antes, onde vou definir 3 pontos, mas desta vez vou fazer isso de forma um pouco diferente. Então, ao invés de posicioná-los na superfície oclusal dessas dentaduras de referência, vou realmente posicioná-los na superfície vestibular, ao redor de todo este rolete de cera aqui. Então, novamente, preciso de 3 pontos, que você pode ver aqui no canto inferior esquerdo, é o que está sendo solicitado. Foram colocados 3 pontos para definir o plano oclusal. Então vou usar o mesmo conceito. Vou começar pela região posterior e marcar um ponto. Depois vou até onde deveria estar minha linha média e marco o segundo ponto. E então vou para o lado oposto e marco o terceiro ponto. E ao fazer isso, você verá que os planos aparecem. Também há uma silhueta dos dentes aqui. Então, quero tentar posicionar essas silhuetas o mais próximo possível de onde desejo colocar os dentes. Então, vou entrar aqui e arrastar isso para frente. E posso fazer isso clicando com o botão esquerdo no círculo e puxando-o para frente. E então, quando eu soltar, ele vai parar. Agora, preciso garantir que eu deslize um pouco para o lado e alinhe a linha média exatamente onde estava a linha média dos dentes anteriores. Dependendo das instruções do dentista, você deve garantir que isso fique o mais próximo possível, a menos que eles digam para você, por exemplo, deslocar a linha média ou algo assim, então vou garantir que fique bem próximo. E também quero garantir isso dos dois lados. Quando olho por essa vista facial aqui, o plano deste lado deve se alinhar com o plano do outro lado na região posterior. Isso vai controlar a distância dos côndilos até essas áreas. Então, se eu deixar torcido, né, um lado pode ficar mais próximo dos côndilos no articulador virtual do que o outro. Então, quero garantir que fique o mais próximo possível. Também quero garantir que as silhuetas anteriores estejam bem próximas da parte anterior do rolete de cera ou das próteses de referência, aqui nesta imagem que tenho, para que eu possa posicionar os dentes aproximadamente onde eles estavam antes. Então, quero garantir que eles fiquem exatamente naquele plano oclusal e, em seguida, ajusto também meu plano oclusal posterior para coincidir. E então, quando eu estiver satisfeito com o posicionamento, vou em frente e seleciono o próximo. Esta etapa é uma etapa de análise do modelo. Então, basicamente, vou apenas posicionar pontos de referência nos dois escaneamentos que tenho aqui. Você pode ver nesta lista, em pontos característicos, que vou começar aqui na maxila e vou posicionar a tuberosidade número 1. Assim, você pode ver qual precisa posicionar com base nesta seta verde aqui. Então, a tuberosidade número 1 e número 2 não precisam necessariamente estar em um lado específico. Você só precisa colocar uma de um lado e outra do outro. Então, vou dar um zoom aqui. E então vou posicionar diretamente na tuberosidade e depois vou para a papila incisiva, conforme solicitado, e depois para a tuberosidade do lado oposto. E então posso usar a área de cera para os meus pontos caninos, então o ponto canino deve ser colocado na distal do canino, bem ali na distal. O ideal é posicioná-lo na região interproximal. Se precisar ajustar um pouco o posicionamento, você pode arrastar clicando com o botão esquerdo, segurando o ponto e movendo-o para o local desejado.
Agora que terminei o maxilar, preciso ir para a mandíbula e posicionar esses pontos. Então, novamente, você pode ver que está me mostrando uma seta aqui, e esse é realmente o único momento em que importa em qual lado você coloca esses pontos. Portanto, se eu colocar o ponto vestibular deste lado ou o ponto central deste lado, então preciso garantir que eu coloque os pontos vestibular e lingual do mesmo lado, respectivamente. Então, todos os pontos número um precisam estar do mesmo lado e todos os pontos número 2 precisam estar do mesmo lado. Agora vou posicionar meu ponto central da crista e vou para o lado oposto, na almofada retromolar. Esses pontos devem ser colocados exatamente no centro, no ponto mais buccal e no ponto mais lingual das almofadas retromolares. E agora vou posicionar meus dois últimos pontos K9, e isso deve finalizar. A marcação dos seus pontos característicos. Uma coisa a se notar aqui é que os pontos são codificados por cores. Então você pode ver que os pontos azuis são todos ou as tuberosidades ou as almofadas retromolares. Os pontos vermelhos são os pontos dos caninos, e os pontos verdes são a papila incisiva e os pontos centrais da crista. Assim, visualmente, você pode perceber se, por exemplo, clicou errado ou algo assim e acabou colocando algo fora de posição. Aqui eles podem ser arrastados, como mencionei antes, mas se estiverem muito fora do lugar, você pode simplesmente limpar tudo e remarcar todos os pontos. Depois de terminar isso, você vai clicar em próximo e isso vai te levar para os limites da mandíbula. Essas serão as bordas da sua prótese. Assim como antes, quando recortamos os scans, vamos pegar este ícone verde aqui e obter o ícone de lápis. Agora, dependendo de como você quer marcar suas bordas, se prefere estender demais, marcar exatamente onde elas devem estar ou talvez marcá-las mais curtas. Porque você sabe que haverá uma moldagem adicional ou algo assim, você pode. Então, uma coisa que vou mencionar aqui como orientação é a seguinte: há um reflexo de luz aqui nessas áreas de borda, que na verdade mostra a parte mais profunda do vestíbulo ali. Não é exato, mas isso te dá uma noção aproximada de onde está. Então, desde que eu marque meus pontos ao longo dessa fonte de luz, devo conseguir chegar bem perto de onde está a parte mais profunda do vestíbulo. E você pode ver que conforme eu mudo meus ângulos de visão, essa fonte de luz se move para mim, então posso continuar mudando a visualização e marcar exatamente onde eu quero. Então você pode ver que ali eu cometi um erro. Não tem problema se isso acontecer. Basta continuar e completar o seu contorno. Então, se eu for lá e conectar com o meu primeiro ponto agora, posso entrar e corrigir isso. Se eu simplesmente vier aqui, clicar com o botão esquerdo e arrastar os pontos, consigo fazer isso. Ou eu posso clicar com o botão direito no contorno e ir aqui em edição rápida da linha. E agora posso clicar com o botão esquerdo e redesenhar onde quero que isso vá. Então, essa é a maneira mais fácil de corrigir isso. Também posso clicar com o botão direito, desativar novamente, e, se clicar com o botão direito de novo, posso mostrar a seção transversal local aqui. Assim, quando eu seleciono um ponto, consigo ver exatamente onde esse ponto está no contorno, e à medida que eu arrasto, você pode ver que o pequeno ponto azul na seção transversal 2D se move junto. Assim, posso posicionar exatamente onde quero que ele fique. Então, se eu quiser posicionar exatamente na parte mais profunda do vestíbulo, basta seguir essa seção transversal ali. Veja, à medida que movo esses pontos para essa fonte de luz aqui, eles ficam realmente próximos da parte mais profunda do vestíbulo. Isso vai me levar para a etapa de análise e bloqueio. Então, aí, o objetivo principal dessa etapa é garantir que eu não tenha muitos socavados na superfície de adaptação da minha prótese. Então, eu realmente quero garantir que vou analisar isso agora. O caminho de inserção que ele me mostra nem sempre está correto.
Neste caso, está até um pouco inclinado em direção ao selamento pós-palatino, o que obviamente nunca faríamos em uma prótese. Portanto, a primeira coisa que quero fazer é definir o caminho de inserção para que eu possa analisá-lo corretamente. Agora, em uma superior, normalmente você vai inclinar isso a partir da face vestibular. Então, vou inclinar minha visualização aqui para uma visão mais facial e ver se consigo enxergar melhor alguns desses socavados que tenho no osso bucal aqui, logo abaixo da crista. E então vou clicar no botão definir pela visualização aqui à esquerda. Quando eu fizer isso, ele vai mudar a seta do caminho de inserção aqui para essa visualização. E agora posso prosseguir. Analisar todos esses socavados que estou vendo aqui. A superfície de adaptação tem menos de 1 milímetro de profundidade, então estou bastante confiante de que não terei problemas de adaptação com esta prótese em particular. Dito isso, não vou bloquear nada. Então, nas configurações aqui no canto inferior esquerdo, vou deixar isso definido como nenhum e depois vou para o próximo passo. Depois ele me dá uma etapa de recorte de cera, onde posso adicionar ou remover qualquer cera de bloqueio que eu quiser. E novamente, eu realmente não vou fazer isso. Não sinto que preciso bloquear nada aqui. Então vou apenas clicar em próximo novamente, aqui na parte inferior. O único lugar onde normalmente uso o bloqueio automático é nessas áreas aqui, onde as almofadas retromolares se inclinam uma em direção à outra. Então você pode ver que tem um pouco aqui, tenho bastante aqui. Então desta vez vou ativar o bloqueio. Então aqui no canto inferior esquerdo vou usar o ângulo de bloqueio aqui. E eu gosto de deixar o meu em zero. O que isso vai fazer é gerar paredes de bloqueio retas, para cima e para baixo, com base no seu caminho de inserção. Então tudo será bloqueado seguindo o paralelismo com esta seta. Então, quando eu fizer isso em qualquer lugar onde houver codificação por cores, isso será bloqueado. Então, vou selecionar isso e clicar em próximo. E então, uma das coisas que você vai notar é que não bloqueou apenas as áreas da almofada retromolar que eu normalmente bloqueio. Ele bloqueou muito mais do que isso. Ele analisa tudo que tem qualquer tipo de codificação por cores para áreas de socavado e vai bloquear essas regiões. Então, por exemplo, esta área aqui, se eu não quisesse esse bloqueio, eu poderia simplesmente usar a ferramenta de subtração aqui e remover isso. Isso vai evitar que você perca muita retenção. Então, vou remover um pouco disso para garantir que eu não sacrifique a retenção da prótese. Você vai notar que, em alguns casos, parece que está adicionando cera de bloqueio novamente, mas o que está realmente fazendo é levar essa cera de bloqueio até a superfície do escaneamento. Então, na verdade, não está adicionando nada. É só que visualmente pode ser um pouco enganoso a forma como aparece aqui, mas uma vez que você faz isso e ele para de adicionar ou remover, é um bom sinal de que não há mais nada que precise ser removido ali. Você também pode ser um pouco mais preciso com isso e diminuir o tamanho do círculo para que ele não tente puxar em diferentes direções o tempo todo, como estava acontecendo comigo. Então vou só garantir que tudo isso foi realmente removido, pois eu quero mesmo é só sobre aquelas áreas retromolares. Agora está tudo certo ali. E vou em frente e seleciono o próximo. E isso vai nos levar para o nosso sorriso Composer. Então é aqui que você vai selecionar os dentes agora. Uma das coisas que você precisa observar aqui é que existem alguns fornecedores de dentes para prótese que exigem que você una os dentes quando estiver projetando com eles. Então, a maioria das bibliotecas pagas, como as bibliotecas da Dentsupply e as da Ivoclar, exigem isso, mas há algumas gratuitas que não exigem. Se você tiver a biblioteca Fabulous Smiles da TreeShape, essa não exige. Além disso, as bibliotecas da Nobilium também não exigem. Acredito que as da Colzer exigem, mas
As da Vertex Dental não exigem. Então, existem várias opções diferentes. Existe uma lista e você também pode verificar com o fornecedor e eles vão te informar se é necessário fazer a ponte ou não. Então, a primeira coisa que vou fazer aqui é ir até a caixa do fornecedor e escolher de quais bibliotecas quero usar. No meu caso, vou usar uma gratuita. Então, tenho essas duas da Nobilium aqui. Vou usar a Massad, que é uma biblioteca melhor. Quando você entra na seleção de cartões dentários aqui, todas as diferentes bibliotecas estão listadas. Uma das coisas que você pode fazer para facilitar um pouco. Assim, você não precisa escolher cada cartão individualmente. É o seguinte: você pode ir até esta opção de mostrar apenas bibliotecas de arco completo, e isso vai mudar para que tudo já esteja configurado para você. Assim, ele combina os cartões anteriores, superiores e inferiores com o cartão posterior. Então, na verdade, tudo o que você está fazendo é escolher o arco completo de dentes, em vez de apenas os anteriores, e isso vai te dar tudo o que acompanha esse conjunto. Então, a forma como essa biblioteca funciona é a mesma forma como os cartões estão listados aqui. Esse IO é uma biblioteca ovoide, o IS é uma biblioteca quadrada e os IT são afilados, então você pode escolhê-los com base nisso. Então, eu só vou entrar aqui e vou pegar uma biblioteca quadrada aqui. Assim que você selecionar uma, todas as imagens dos cartões vão aparecer aqui embaixo. E se você realmente quiser ver como fica no paciente, pode ir em frente e aplicar à esquerda, aqui. E então isso vai preencher a tela principal e mostrar como fica. Então é assim que essa biblioteca está agora. Se eu não estivesse satisfeito com ela e quisesse escolher um formato de molde diferente, eu poderia simplesmente entrar aqui e escolher outro. E então clicar no botão aplicar novamente e ele vai trocar pelo novo que acabei de escolher. Uma das coisas legais sobre fazer dentaduras digitais é que eu não fico mais preso ao tamanho do molde. Então, se eu gosto do formato de um molde, mas ele é muito grande ou muito pequeno, eu posso realmente esticar e ajustar para funcionar. Esse molde está um pouco grande para este paciente, então a primeira coisa que vou fazer é mover esses para frente. Estou na primeira ferramenta padrão, que é a ferramenta de transformação global. Essa ferramenta permite mover os arcos dos dentes. Tudo permanece travado em oclusão, o que é muito bom. Então vou posicioná-los para fora. Posso ativar meu rim de cera e ver onde esses dentes estavam antes. Assim, posso realmente deslizar isso para fora e posicionar bem próximo de onde os dentes deveriam estar. E a partir daí, posso analisar e ver se o molde está grande ou pequeno demais. Se estiver muito grande, posso ir em frente e começar a redimensioná-lo. Então, se eu for até esses pontos de controle verdes aqui e segurar a tecla Control no meu teclado, posso redimensionar tudo proporcionalmente. Vou desligar o X-Ring aqui para que você possa ver isso. Assim, ele diminui todos ou aumenta todos, dependendo da sua necessidade aqui. Vou usar o X-Ring aqui e redimensioná-los um pouco para que se encaixem. Vou deslizar eles para frente novamente para que eu possa ver melhor o tamanho deles e, a partir daí, posso fazer mais ajustes de tamanho. Então, se eu precisar deixá-los um pouco mais largos, posso alargá-los sem redimensionar tudo. Posso abaixar isso para alcançar a margem gengival, então essas linhas verdes são as margens gengivais. Assim, posso posicionar isso exatamente onde estavam as margens gengivais originais. E então posso garantir que o tamanho dos dentes corresponda ao tamanho dos dentes originais. Agora, esses dentes anteriores estão bem próximos de onde estavam. Então agora, vou trocar de ferramenta aqui. Então aqui à esquerda eu tenho todas as 5 ferramentas de design que vou usar. Normalmente eu não uso essa ferramenta de configuração de arco, ela não funciona muito bem e causa muitos problemas.
Então, normalmente eu pulo essa ferramenta e vou para a ferramenta do meio, que é a ferramenta de arranjo manual. O que é interessante nisso é que se eu olhar agora para onde estão as posições dos meus dentes, digamos que eu tenha a borda incisal mais ou menos onde eu quero, mas os colos dos dentes estão um pouco retraídos. Se eu clicar uma vez em um dente, vou obter esses pontos de controle. Se eu pegar esse ponto maior aqui em cima, ele vai me permitir girar os colos de todos os dentes anteriores. Assim, posso posicioná-los bem próximos de onde estavam os dentes originais. Depois que eu fizer isso, se normalmente ele acaba exagerando nos caninos aqui, se exagerar nesses, eu posso corrigir usando a ferramenta de transformação individual. Então, não estou muito preocupado com esses agora. Outra coisa que posso fazer aqui é dar uma olhada nos dentes inferiores. E se eu achar que eles estão na posição certa, o que parece ser o caso, então posso passar para a região posterior aqui e fazer algumas alterações. Vou esconder um pouco mais a minha sala de cera. Também vou desligar o meu arco superior. Assim, quando olho para isso, consigo ver de cima onde realmente está a minha crista. Todas essas linhas aqui foram criadas pelo triângulo de Pound, e isso é baseado em onde aqueles pontos característicos foram marcados anteriormente. Portanto, desde que eu tenha feito isso com precisão, todas essas linhas estarão corretas. Então, na verdade, está me mostrando bastante informação aqui. Tenho aqui a minha zona neutra. Então, esse é o limite mais externo da área onde você deve parar de posicionar os dentes. Então, consigo ver aqui que estou um pouco fora dela ali atrás. Quando olho para este lado, também estou meio próximo dela. Portanto, você realmente quer que seus dentes inferiores fiquem sobre as cristas, então posso fazer isso de duas maneiras aqui. Então, se eu clicar com o botão esquerdo e segurar o primeiro premolar aqui, posso mover todo o segmento de dentes posteriores, superiores e inferiores desse lado. E posso posicioná-lo onde eu precisar. E então, se eu pegar o último molar, posso girar esse arco para dentro e para fora para posicioná-los mais ou menos onde preciso. Depois vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então todos eles parecem estar bem posicionados agora. E eu sempre verifico com base em onde a cera estava posicionada, porque o paciente realmente usou esses dentes por um tempo, então posso ver que estou um pouco acima desse plano oclusal. Então, se eu voltar para minha ferramenta principal de transformação global, é uma correção bem fácil. Eu só preciso girar um pouco a parte de trás para baixo para alinhar esses dentes naquele plano. E então quero verificar se não encurtei minhas bordas incisais. Então também vou usar o ponto de controle azul para arrastar esses dentes de volta para onde eles devem estar aqui na região anterior. Agora tudo parece estar bem bom. A partir dessa ferramenta, vou mudar para minha ferramenta de transformação individual aqui. Assim poderei trabalhar apenas com dentes individuais. É aqui que vou corrigir o quanto os colos desses caninos estão projetados para fora. Quero garantir que o design simétrico esteja ativado aqui à esquerda, e então vou vir aqui e usar o ponto de controle vermelho na parte inferior para girar esses dentes de volta para dentro. Como você pode ver, ao fazer isso, ele ajusta os dois lados. Assim, isso já parece bem melhor. Talvez eu precise trazê-los um pouco mais para fora para conseguir um pouco daquela penetração através do azul. E agora parece estar em uma boa posição ali. Também posso fazer alterações individuais em qualquer um desses dentes aqui atrás. Então, essa ferramenta de morphing, se eu quiser ajustar as alturas dos contornos ou fechar espaços de abraçamento, eu posso fazer isso. O que vou fazer aqui é ajustar o tamanho do meu círculo para que fique um pouco maior do que a área que estou tentando corrigir. Então, vou alterar essa altura de contorno bem aqui. Posso clicar com o botão esquerdo e arrastar, segurando a tecla Ctrl pressionada, e consigo puxar isso para baixo.
E isso vai me permitir alinhar algumas dessas alturas de contorno para que não fiquem tão volumosas ali. Depois vou para o outro lado e faço o mesmo. Também posso fazer algumas alterações no lápis se eu quiser. Uma das coisas que usávamos ao montar dentaduras tradicionais era o seguinte: se não gostássemos de certos aspectos de um conjunto de dentes, podíamos simplesmente trocar esses dentes por outros dentes do conjunto. Agora não precisamos mais fazer isso porque podemos realmente remodelar os próprios dentes. Assim, ainda podemos usar um único conjunto de dentes para tudo, o que facilita muito. Então vou dar uma modelada neles. E a última coisa que vou fazer é procurar por qualquer espaço entre os dentes. Você especialmente deve fazer isso se não estiver unindo os dentes, porque se não fizer, vai acabar tendo falhas. Então você pode ver aqui neste lateral que há um espaço entre ele e o central. O que vou fazer é clicar nele e aproximá-lo até encostar. Isso vai fechar esse espaço para mim. Agora preciso ajustar na vertical o articulador à oclusão. Então, o que vou fazer aqui é ocultar essa caixa na parte inferior com todas as bibliotecas de dentes. Para fazer isso, há uma seta aqui no lado direito dessa caixa apontando para a direita. Se eu selecionar essa seta, ela vai minimizar a caixa para mim. Em seguida, vou ocultar o arco inferior. Assim, tudo o que vejo aqui são os dentes. Isso vai facilitar quando eu estiver tentando fazer ajustes e trabalhar com o articulador virtual. E então vou vir aqui para a barra de ferramentas do lado esquerdo. E mais ou menos na metade você verá o ícone do articulador virtual. Ele se parece com um articulador. E então, se você selecioná-lo, o articulador virtual será exibido. Agora, com essa ferramenta, a primeira coisa que queremos fazer é alinhar os dentes neste plano. Isso vai nos posicionar no articulador virtual da maneira correta. Então, agora que já posicionei, quero garantir, novamente, que os lados posteriores estejam equilibrados. Porque isso tem a ver com a relação com os côndilos nesse articulador virtual. Se houver um sistema de articulador específico que você goste e queira usar nesta caixa que aparece à esquerda, se você clicar nesta pequena seta preta aqui, ela mostrará todos os diferentes articuladores que estão no software da 3Shape. Então você pode escolher a partir daí. E se você precisar abrir ou fechar o pino vertical, certifique-se de usar este pino de abertura e tamanho. E digite o valor nesta caixa. Depois de digitar, clique no botão de bloqueio para travar o valor. Então eu vou clicar aqui. Caixa de articulação virtual. Há 3 ícones lá em cima. Eu quero o mais à direita, que parece um articulador, e ao selecioná-lo, ele me leva para a caixa de funções aqui. Então, o que que eu faço? O que que eu faço? Certifique-se de que 3 dessas caixas estejam marcadas lá em cima e escolha basicamente qual função você quer usar. Então, eu vou começar com o movimento lateral. Então, esta mão está ativada e estas duas estão desativadas. E o que eu vou fazer é olhar para a minha peça aqui pela frente e vou clicar com o botão esquerdo e segurar o pino interno aqui. E vou mover para um lado e vou parar. O que isso faz é me permitir olhar aqui dentro e ver o que está acontecendo quando eu executo a função. Assim, posso ver que estou recebendo marcas azuis. Essas são marcas de movimento funcional nesses dentes posteriores. Então, o que isso me diz é que não há um dente específico interferindo nesse movimento funcional. Então, vou até a caixa e vou redefinir. Aqui, logo abaixo do ícone do articulador, tem uma pequena seta circular que vamos clicar e isso vai redefinir para a posição cêntrica. E agora vou apenas para o lado oposto e vou observar essa função. E garantir que estou recebendo as marcas em todos os lugares também. Então tudo parece estar bom. Minhas excursões laterais parecem realmente boas.
A próxima coisa que vou fazer é voltar para essa caixa, desligar os movimentos laterais e ligar os movimentos protrusivos e retrusivos, e apenas garantir que estou obtendo um bom contato funcional com a região anterior. Parece que os incisivos centrais podem causar interferência, mas se você olhar um pouco mais de perto, todos os dentes posteriores estão marcando, então, na verdade, não é uma interferência criada pelos centrais. Na verdade, parece que talvez os caninos estejam muito fora de oclusão. Então, se eu quisesse corrigir isso, eu poderia ajustar as posições dos inferiores para uma relação melhor com os caninos superiores. Normalmente é isso que eu faço se a estética estiver muito boa, ou seja, se as cúspides estiverem no comprimento certo. Essas cúspides superiores parecem um pouco curtas, então vou puxá-las para baixo, só um pouquinho. E agora vou refazer aquele movimento funcional. Então, novamente, parece que ainda estão fora. Eu não criei nenhuma interferência porque ainda tenho marcações nesses dentes posteriores. Vou continuar fazendo isso até conseguir a função adequada. Desta vez, talvez eu pegue esses caninos inferiores e os puxe um pouco para frente. Agora que testei e parece que está bom, vou fechar o articulador virtual clicando naquele X no canto superior direito. Agora que eu tenho os dentes posicionados, trabalho neles. Eu sempre verifico para ter certeza de que as posições dos dentes estão boas, e essas estão boas. Então agora estou pronto para avançar. Vou então selecionar próximo. Se eu receber esse erro ou esse aviso de erro, o que significa é que esses círculos verdes que estão nos dentes, se estiverem a menos de 2 milímetros do escaneamento, você receberá esse aviso que aparece. Então está me dizendo que o 27 está violando os 2 milímetros desse espaço ali. Vou selecionar não só para mostrar como isso fica. Vou ativar meu escaneamento. Então, o que me foi informado é que o número 11 está com um problema. E eu não estou muito preocupado com isso. Provavelmente essa região lingual aqui está muito próxima, mas enquanto essa linha verde não atravessar o escaneamento, devo estar tranquilo. E se eu olhar aqui embaixo, o número 27 é mais ou menos a mesma coisa. Está um pouco próximo, mas na verdade não atravessa o escaneamento, então ainda vai me permitir gerar. Então vou em frente e seleciono o próximo agora. Já posicionamos os dentes onde queremos. É semelhante a fazer a cera da prótese. Então, primeiro quero garantir que a espessura da minha base esteja corretamente definida aqui. O material Trudent requer uma espessura de base de 2,5 mm. Quero garantir que eu defina isso e essa espessura é tanto para a parte superior quanto para a inferior. Então você deve garantir que isso sempre esteja ajustado para 2,5 mm. Este valor de alívio aqui só se aplica se você estiver criando uma zona de alívio. O que a zona de alívio faz é adicionar espaço extra dentro da prótese. Então, o que você faria seria selecionar o botão de desenhar zona de alívio aqui e, em seguida, apenas contornar onde você deseja. Então, se eu quisesse, por exemplo, que esses guias RU fossem não como uma prótese ajustada, eu apenas criaria esse contorno ali e depois colocaria nesta caixa de zona de alívio quanto espaço extra eu quero. E isso me daria esse alívio extra ali. A outra coisa que preciso fazer aqui é descer até a estética suave e o botão de visualização no canto superior esquerdo. Ele vai me mostrar. Demora um pouco para carregar aqui, ó. E agora você pode ver que foi gerado. Você poderá ver como fica o fast tuning e todo o resto aqui. Se você quiser mudar, pode sempre clicar em outro e visualizar, e ele vai mostrar como fica. Então, eu selecionei aqui a menor quantidade e vamos ver como fica. Faça alterações aqui também.
Uma das coisas que sempre faço é alterar o comprimento da papila. Elas sempre parecem ser muito longas. Então você pode ver isso aqui na área central e em algumas outras áreas. Então, o que eu faço é entrar aqui e realmente reduzir o comprimento e a largura da papila intradentinária. E então, se eu visualizar novamente, vai ficar um pouco melhor. Sempre podemos entrar e corrigir alguns desses pequenos espaços que você vê nas etapas posteriores, onde é possível esculpir a anatomia, mas você só precisa garantir que esteja com uma aparência razoavelmente boa. Mais tarde, depois que você já tiver projetado alguns desses e perceber quais controles deslizantes sempre quer alterar, pode adicioná-los ao painel de controle do seu software 3Shape e criar esses presets. Então, você pode ver que eu tenho esse menu suspenso aqui com todos esses diferentes presets. Assim, ao invés de sempre ter que mudar esses controles deslizantes, posso vir aqui e selecionar um, e você verá que ele já pré-configura os controles deslizantes onde normalmente os deixo. As coisas que eu também mudo são a raiz, a altura da eminência. Eu tento fazer com que ela não vá até a borda e sempre altero a altura da papila. Então vou clicar em próximo e passar para a parte inferior. E novamente quero garantir que altero a espessura da base para 2,5. E sempre que uso um dos meus presets na parte superior, também me certifico de usá-lo na inferior, para que fiquem semelhantes. Então vou selecionar isso e clicar em próximo, e clicar em próximo. As pequenas alterações que quero fazer apenas nos dentes. Então, como eu disse antes, se eu não conseguir levantar as papilas o suficiente para corrigir alguns desses espaços, posso fechá-los aqui. Assim posso usar a ferramenta de morphing e ajustar um pouco esses pontos. Também posso usar os sprays aqui para corrigir qualquer pequeno detalhe que eu não goste. Clique em próximo. E agora vou esculpir a gengiva. Assim você pode ver que ele me dá esse contorno vermelho aqui, ou esse controle deslizante vermelho que me permite ver qualquer área onde haja algum undercut. Então posso vir aqui, por exemplo, com minha ferramenta adicionar e corrigir muitos desses problemas. Aqui atrás depende se você vai usar pedra pomes e polir ou se vai aplicar algum tipo de material de glaze nessas peças. Isso influencia em como você faz as linguais. Se eu for usar pedra pomes e polir e deixar assim, essa vai ser uma área muito difícil para eu alcançar com a roda de pedra pomes. Então agora eu vou preencher um pouco essas áreas para que fiquem um pouco mais planas e não deixar uma indentação tão acentuada aqui. Isso só vai facilitar um pouco a minha vida quando eu for finalizar essas peças. Uma coisa que eu geralmente faço é colocar o nome. Então, a última coisa que eu faço aqui é colocar o nome. Se você quiser fazer um relevo, pode fazer isso aqui. E o que você vai acabar tendo que fazer é, se fizer isso, vai precisar preencher com alguma coisa. Então você pode usar, por exemplo, algum tipo de compósito fotopolimerizável para preencher isso novamente. Ou você pode fazer isso no seu software GrabCAD. Se eu for fazer isso aqui, vou clicar no ícone A. E então, qualquer nome que eu quiser que apareça aqui, agora eu coloco para minha referência. Quando você for fazer isso, é bom definir a profundidade do texto em cerca de -2 e a altura do texto em cerca de 3,5.
O motivo disso é que fica grande o suficiente para que você realmente consiga colocar um pouco de compósito ali. Materiais compósitos normalmente não são tão fluidos quanto certos outros materiais, então é difícil colocá-los nas letras quando elas são gravadas. E conseguir realmente preencher aquilo sem bolhas de ar e coisas do tipo. Então essas são as configurações que normalmente uso para conseguir preencher o material ali. Então depois de fazer isso, vou clicar no botão aqui, ele vai se prender ao meu mouse. Quando eu posicionar onde quero, clico nas 2 setas aqui embaixo e aplico, e isso vai gravar ali. Depois é só clicar em próximo. O mecanismo de acoplamento aqui basicamente define o caminho na base da prótese e também define o comprimento dos dentes sob o tecido. Então, uma das coisas que você pode fazer aqui é tentar alongar esses o máximo que o sistema permitir e depois no GrabCAD quando a coloração for aplicada. Mas isso quase dá um visual como se fosse possível ver um pouco as raízes sob o tecido. Então, o que eu recomendo é usar o valor mais alto, que aqui é 3, e isso vai permitir que você faça isso. Então, uma vez que você seleciona, você clica em próximo e às vezes o sistema vai te mostrar esse aviso. Esse aviso está dizendo que o bloco do dente está intersectando outro dente. Com essa configuração específica do sistema TrueDent, isso não é um grande problema, porque você não está realmente criando duas peças separadas para colar depois. Vai sair impresso tudo como uma peça só. Então você pode simplesmente clicar em sim aqui. E outra coisa que você vai notar aqui é que há esse ponto de controle na parte de cima. O que eu recomendo fazer aqui é alinhar o eixo longo do dente. Depois que você terminar e clicar em próximo pela última vez, o sistema vai te levar para as configurações de fabricação. Se você estiver usando o arquivo de material TrueDent, tudo já vai estar configurado com os valores em zero. Se não estiver, certifique-se de que a espessura mínima sob os dentes esteja em zero e o espaço para cola também esteja em zero, e que a compensação de broca esteja desativada. Você não quer a compensação de broca ativada. Então, depois que essas configurações estiverem feitas, é só prosseguir e selecionar. Depois que estiver pronto no aplicativo, é só repetir o processo. A parte inferior. Certo, agora que terminou a etapa de pré-fabricação, ele vai nos levar para a etapa de salvar, onde tudo o que fizemos será salvo. Assim que isso acontecer, você pode clicar no botão de fechar aqui no canto superior esquerdo e ele vai voltar para o software Dental Manager. Agora você pode ver que o status do nosso caso mudou para projetado. Então, agora o que precisamos fazer é encontrar nossos arquivos. Então, se clicarmos aqui, vamos para avançado. A primeira coisa que precisamos fazer é gerar esses arquivos de saída. Isso vai gerar os arquivos de design para você, para que possa levá-los para o GrabCAD. Dependendo da opção que escolhermos, ele vai nos fornecer arquivos 3MF ou arquivos STL. Então, está configurado para arquivos 3MF. Agora, se eu voltar e clicar com o botão direito, no caso, novamente, e for em avançado, depois em explorar, Khan aqui nos leva a todos os nossos arquivos aqui.
Agora, todos esses estão prontos para serem levados para o seu software GrabCAD. Então, só queria agradecer a você por assistir a este vídeo.